Olá, como você está nessa caminhada de estudo da Palavra de Deus? Nós estamos agora passando para estudar a lição número 6 do tema Jesus, Restaurador da Vida. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, estudante da Palavra de Deus. Divulgue cada vez mais esse vídeo. Se você gostou do estudo da Palavra de Deus, repasse esse vídeo. Quero orar agora contigo. Amado Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós ao abrir a Tua Palavra. Que a pessoa que vai estudar, Senhor, ela seja tocada cada vez mais pelo Teu Santo Espírito, abraçada e liberta do reino das trevas para o reino das luzes. Porque esse é o motivo que você está aí trabalhando por nós, Senhor, para nos salvar, para nos levar para o céu. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Sabe, amigos, é muito comum em todo o mundo haver santuários. Você tem aqui próximo no Brasil o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Estive lá fazendo um turismo muito lindo. Você tem também lá para as regiões da Europa, você tem o Vaticano, também outro grande santuário, que é a Igreja de São Pedro. Você tem santuários de Maomé, né, que representa o povo islâmico. E você tem também santuários naturais, onde as pessoas fazem ali a sua peregrinação. Né? Você tem o caminho de Compostela, é um caminho na Espanha, que as pessoas fazem essa caminhada, fazem uma peregrinação para entrar em contato com Deus. Interessante que Cristo nos deixou uma promessa, uma linda promessa. E eu tenho falado isso muito para as pessoas, né? Aonde estiver um ou dois reunidos, ali eu estarei. Nesse exato momento, o Senhor Jesus está conosco aqui. Porque onde abrimos a palavra e vamos, seu Santo Espírito está presente. Então, realmente, nós não temos necessidade de ir a algum lugar para nos encontrar com Deus. O processo de salvação, quando ele começa, ele dá essa chancela. Em qualquer lugar que você dobre o seu joelho, você vai ter a maravilha de estar na presença do Senhor. Eu me lembro que alguns anos, acho que foi ano passado, teve um evento numa faculdade americana que houve um revivamento e as pessoas estavam querendo ir para lá, porque os jovens estavam começaram isso no culto dominical, de manhã cedo, e se estendeu por dias a adoração. Um sentimento de pedir perdão a Deus, realmente avaliação da vida. E as pessoas queriam ir para lá. O interessante é que você também pode ter isso aqui, através do processo de oração intercessória e de contato com Deus. E esse é o tema de hoje. Jesus e a intercessão. A maravilha que você e eu temos de buscar a presença do Altíssimo, enquanto ele se pode achar. Olha, presta atenção, o desejo de Deus sempre foi estar no nosso meio. Olha só o que diz a pergunta número 1. O tabernáculo ou tenda foi o primeiro templo sagrado do israelita. Por que Deus ordenou que Moisés construísse o tabernáculo? Está lá em Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Diz o texto sagrado: Me farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O desejo do Pai Eterno era estar no meio, no nosso meio. Todo errado, da forma que nós somos, meu Senhor falou, não, eu quero que vocês façam um santuário lindo para que eu possa habitar. E ali Deus colocou a sua regra, a sua presença, da sua glória. Agora vamos a outra pergunta. O tabernáculo de Moisés
construiu no deserto foi feita a partir de qual modelo? Bom, Hebreus 8, 5 a 6. Hebreus 8, de 5 a 6. E esses ministravam uma figura à sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava construindo o tabernáculo, pois Deus disse: tenho cuidado para fazer tudo o que eu te disse. Tenho cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então Deus buscou um modelo, mas um modelo existente. Ou seja, a figura das coisas que estavam aqui na terra seria do modelo celestial. E Moisés foi fiel em copiar todo o santuário que havia no céu para o santuário terrestre. Então, esse santuário que nós vemos ali, o povo construindo ao longo da história, andando com ele pelo deserto, era um exemplo do celestial. Em que consistia a cerimônia diária para o santuário terrestre? Isso é interessante. Em que consistia essa cerimônia? Lá na série que eu falo Lugar Secreto, eu trabalho essa ideia mais ainda. Então depois, meu amigo, minha amiga, acesse no meu canal, por favor, Lugar Secreto, onde nós trabalhamos toda essa ideia, como Deus, o porquê que Deus instituiu, né? O Deus, eu até dou o tema inicial, Deus conosco, de estar na nossa presença. E existe o cerimonial do santuário, ele tinha um propósito. O Êxodo 29, 38. Êxodo 29, 38. Isto é que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Oferecerá um cordeiro de manhã e outro ao crepúsculo da tarde. O que representava esse cordeiro? Exatamente apontava para a pessoa de Cristo Jesus. Onde Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas veja que havia continuamente um processo de intercessão. Agora o Senhor Jesus ofereceu uma única vez, mas o processo de intercessão continua, porque precisamos clamar por esse sangue em nossa vida como um manto de justiça em nós. Queridos, a pergunta 4 diz: qual é a obra de Jesus então agora como sumo sacerdote no santuário celestial? Qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial? Vamos voltar lá para Hebreus 8. Hebreus 8, agora no versículo 1 ao 2. Ora, Hebreus 8, versículo 1 ao 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que assentou à direita do trono da majestade dos céus, e como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Vamos ao versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é construído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então Jesus agora oficia no santuário celestial o processo de intercessão que ocorria aqui na terra. Mas agora com um sacrifício perfeito, porque já deu a vida por nós. E agora o processo significa que ele tanto oferece o sangue dele, como oferece também como gesto poderoso de nos mandar o poder do céu para vivermos uma vida santa, nos colocando o seu manto de justiça sobre nós. Então o processo de intercessão fica completo. Lá no Antigo, para a purificação do pecado, Deus tinha que usar toda aquela metodologia que simbolizava o quê? Aquilo que Jesus faria. Agora não se precisa mais dessas simbologias. O que se precisa é buscar a pessoa de Jesus como intercessor para que se purifique na minha vida os meus pecados. Pergunta 5. Por que o santuário celestial precisava ser purificado? Hebreus 9, 23 e 24. Hebreus 9, 23 e 24. Por que era necessário, sabe? Também na série Lugar Secreto, eu falo exatamente de quão cruel
é o pecado. O pecado não só contamina a nossa vida, o pecado contamina o nosso ambiente, contamina as pessoas. E havia necessidade dessa purificação, que a purificação significa libertação total do pecado. É quando Deus leva o pecado para longe do ser humano, porque o pecado vem para destruir o caráter de Deus na nossa vida, para destruir, e nós nos tornamos escravos desse pecado. Hebreus 9, 23 ao 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas para as próprias coisas celestiais requerem um sacrifício superior àquele, que foi o caso de Cristo Jesus. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, a figura do verdadeiro santuário, porém, ele entrou no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E agora, Jesus se apresenta como nosso representante. Quando você e eu pecamos e clamamos por justiça, pelo manto de justiça de Jesus, quando entendemos a tenebrecidade, o quão horrendo é o pecado, o Senhor Jesus, então, lá no céu, se posiciona perante Deus e fala: Pai, meu sangue. E aí, Deus aceita, pelo sangue de Cristo, a nossa presença nesse santuário. E aí, você clama e o Senhor Jesus fala: a tua iniquidade está retirada, purificada. Isso lembra para você alguma coisa? Aconteceu isso na Bíblia já. Deus mostrando o processo de purificação, o processo de intercessão, está lá em Isaías capítulo 6. Depois dê uma lida. Ali Deus mostra como é o processo de salvação e também o processo de santificação, que é o processo de purificação e retirada do pecado. E aí diariamente eu busco isso. Porque o que o ser humano tem que fazer? O que é possível. O impossível é de Deus. Retirar o pecado, só Deus tem como. Todo dia me matar o meu eu, também só Deus. Agora a minha possibilidade, buscar incessantemente a presença do Pai. Vamos à próxima pergunta. Pergunta número 6. O que Deus fez quando confessamos nosso pecado? O que Deus faz e fez quando confessamos nosso pecado? 1 João 1, 9. 1 João 1, 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lá também, em 2 Crônicas, tem um texto muito bonito que foi quando Deus fala para Salomão, quando ele acaba de construir o templo, fala assim: se o meu povo se humilhar e me orar e me invocar, eu do céu ouvirei e sararei a terra. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não só opera para a redenção, mas opera também para a cura de toda enfermidade, porque o pecado nos marca, queridos. O pecado vem para nos destruir mentalmente, fisicamente, espiritualmente e no ambiente, como eu falei para vocês. Então, se confessarmos, temos que pedir até que o Espírito Santo nos dê o arrependimento. João 16 fala isso. O arrependimento vem pelo poder do Espírito Santo. Não é natural do ser humano. E aí, tendo esse arrependimento, nós temos agora o direito de confessar. E aí pedimos de novo ao Espírito Santo para que aprendamos a confessar nossos pecados. O pecado precisa ser confessado especificamente. Não dá para você falar: Senhor, perdoa meus pecados. Eu tenho que especificar o pecado. Porque eu pequei indo contra o sangue de Cristo, com a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus. E aí eu confesso o meu pecado. Queridos, mas aí o Senhor tem o poder de me retirar todo esse pecado, para a honra e glória de Deus. Amém? Bom, pergunta 7. O que acontecerá quando Jesus terminar seu ministério no santuário celestial? Bom, o Senhor Jesus agora está oficiando esse lindo ministério. Ministério de intercessão. Mas breve, muito breve. Esse ministério vai acabar. Apocalipse 14, 14 e 20.
Apocalipse 14, 14 e 20. Olha o que fala. Olhei e eis que uma nuvem branca, sentada sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Era a forma que Jesus se identificava. Então aqui nós vemos que é a pessoa de Jesus. Jesus falava, o Filho do Homem tem por acaso casa onde reclinar a sua cabeça. Vários textos da Bíblia aparecem esse termo. Então aqui se refere de Jesus. Tendo à cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, o outro anjo saiu do santuário gritando em voz forte àquele que estava sentado sobre a nuvem. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então o outro anjo saiu do santuário ao encontro que se encontra no céu. Presta atenção aqui, Apocalipse se referindo ao santuário que nós estamos falando. Então o outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. E ainda um outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou em alta voz forte, dizendo para aquele que tinha foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada, ajunte os cachos da videira verdadeira, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, ajuntou os cachos da videira da terra e lançou um grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos. Aqui mostra uma colheita, queridos. Após o término da intercessão, o Senhor Deus vai colher todos. Isso precisamos entender. Uns para vitória e vida eterna, e outros para vergonha e morte eterna. Mas haverá a colheita de tudo que se produziu na terra, para o bem e para o mal, no sentido do caráter do ser humano. Precisamos entender muito isso, queridos. Todos vão dar os seus frutos no tempo determinado, que tem a ver com o tempo da revelação de Deus nos últimos acontecimentos. O interessante é que Jesus fala sobre isso nas parábolas, 5 parábolas. Jesus vai tratar exatamente do tempo da colheita, do tempo do julgamento, onde você só tem 2 grupos. E os 2 grupos darão o fruto pelo qual eles produziram. O Senhor Jesus fala lá em São João 15, que se permanecermos nele, daremos um bom fruto, para glorificar o nosso Pai que está no céu. Está lá no capítulo de João 15 todinho. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se vós permaneceis de mim, dareis bons frutos. Queridos, mas o contrário disso virá acontecer também. Porque aquele que não está com Jesus, aquele que não se ajunta com ele, vai se espalhar. E eu espero em Deus que nós entendamos isso, que o tempo da graça para que busquemos a intercessão em Cristo Jesus é hoje. Esse é o momento da graça, onde Deus está aceitando a intercessão do seu Filho amado. Que segurança o trabalho de Cristo nos traz quando Ele está no santuário? Que segurança? 1 São João 2, 1 a 2. 1 São João 2, de 1 a 2. Filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. O desejo do Senhor Deus é que não vivamos pecando, porque nos tornaremos escravos do pecado. E, segundo essa carta de 1 São João, lá no capítulo 3, ele deixa bem claro que todo aquele que peca, ele se torna servo do maligno. 1 São João 3, no versículo 7. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Jesus, ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. Porque as obras do pecado nos levam à escravidão do pecado e, consequentemente, nos tornamos filhos do maligno. O Senhor Deus não deseja isso para nós. E aí, você agora entende o que o Pai do Céu está querendo aqui. Se você pecar, ele fala assim, mas se alguém pecar, não é bom que você peque, mas se alguém pecar,
temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Porque Jesus é aquele que está junto ao Pai, que intercede por nós, mas não só intercede, é o único que compreende realmente a natureza da nossa vida. Desde que nós nascemos até o último momento que nós pecamos, o Senhor sabe o quão terrível passamos por esses pecados. Ele entende e tem como nos libertar. Ele, versículo 2, é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos próprios, mas por todo o mundo. A promessa não é só para mim. A promessa é para você. A promessa é para todos. O Senhor trabalha para todos, para nos libertar dessa miséria que se chama pecado. Para isso Jesus ainda está trabalhando. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 4, deixa bem claro que o processo de salvação ele não começa amanhã. Ele não começa do passado, daquilo que você fez. Ele começa hoje. Versículo 7, se não me engano. Hoje, se ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureça os vossos corações. Não podemos deixar que o nosso coração se torne duro e crie a incredulidade desse poder maravilhoso de redenção. A promessa é nos colocada, que Jesus está intercedendo por nós, para nos mandar o poder do Espírito Santo, para nos libertar do pecado. Então você e eu temos a oportunidade de termos tudo isso a nosso favor. E aí Paulo afirma, para que possamos entender. Vamos ler? Ainda dá tempo. Efésios 3. Abra aí Efésios 3. Efésios capítulo 3. Versículo 14. Não leremos tudo, mas para que você entenda, olha só. Isso aqui Paulo está orando. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito. Nós somos fortalecidos na caminhada cristã pelo poder do Espírito Santo. No íntimo de cada um, ele se manifesta a partir do momento que você pede essa força para você lutar contra o seu próprio eu. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraizados, alicerçados no amor. Quando o Senhor Jesus habita em nós, nós nos tornamos alicerçados no amor. O Espírito Santo vem habitar no meu coração e Jesus habita em nós. Habitando em mim, eu sou alicerçado. Todo procedimento da minha vida passa a ser alicerçado no amor. Há reações de ajudar o próximo, de amar o meu irmão. E isso para que todos os santos, versículo 18, vocês possam compreender qual é a largura, comprimento e altura e a profundidade de conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. Isso se chama processo de santificação. Estarmos cheios de amor. Amor por Deus Pai, amor por Deus Filho, amor pelo Espírito Santo que trabalha em nós e amor pelo nosso próximo. Vamos orar? Que Deus te abençoe, amigo. Aceite isso hoje, por favor. Eu quero te convidar para esse processo lindo de salvação. E eu quero fazer parte junto contigo. Oremos. Amado Deus, continue sempre esse processo maravilhoso em nossas vidas, querido Jesus. Toque a pessoa que vai ouvir esse vídeo para que ele também tenha essa certeza. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e vivem segundo ao Espírito Santo do Senhor Deus. Ó Pai, toque na vida deles para que eles se apossem desse poder, o poder de receber o Espírito Santo e aí o Senhor habitar em nossa vida. É tão bom, Senhor. Nos ajude sempre a ter isso. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus amigos.